Pessoal, bom dia. Agora vocês vão me ouvir? Vamos ver se está tudo certo. Mário Rogério entrando, Marlúcia, Daniela, Paulo. Ótimo, Silvia. Que beleza. Márcia. Bom dia, professor. Agora estão me ouvindo? Vamos. Ah, que bom. É que eu descobri o que foi que houve Eu aqui. estou, né? Sim. Eu descobri o que houve aqui, realmente foi o problema daqui de casa. Um problema chamado furão. O Ferret deu uma sabotada. Oi, professor. Oi, tudo bem? O Ferret deu uma sabotada aqui na fiação. E aí estava meio complicado, né? Bom, mas tudo bem. Faz parte, né? A gente pelo menos se diverte um pouquinho. Bom, espero que vocês tenham tido um bom final de semana, que esteja tudo bem com vocês. Estou aqui reajeitando tudo porque eu tive que pedir ajuda para o meu filho. Ele teve que desmontar e montar algumas rapidamente, fazer os testes aqui, né? Vocês estão me ouvindo um volume bom ou está baixo? Está um pouco baixo. Se quiser aproximar o microfone. Tá bem. Um pouquinho baixo mesmo. Tá bom. Então agora melhorou? Ah, melhorou. Tá. Então eu tenho que depois dar uma aumentada. Que para a gente, quando a gente se ouve no fone pelo microfone, estava dando um pouco de microfonia. Eu tenho deixado o microfone em cima da torre aqui do lado, bem do lado, e tem captado bem. Mas como estava dando microfonia, ele preferiu tirar o volume. Mas não vou mexer nisso agora para não ficar dando mais problemas além dos que nós já tivemos agora de manhã. Que o furão já fez a parte dele hoje, né? Bem, a gente vai conversar um pouquinho sobre a atividade que vocês fizeram. Vou explicar para vocês quais são os dois objetivos dos acórdãos que eu passei para vocês, né? E vamos também continuar a matéria, né? Então, eu vou aqui puxar as atividades rapidamente, um segundinho só. Estou aqui no AVA, né? Eu já estou aqui no AVA de vocês. Você já deu as notas, professor? Não, ainda não. Porque eu não achei todas as atividades de todos vocês. Eu estou procurando no meu e-mail. Só por isso. Vamos ver. Começando pelo primeiro acórdão, né? Que era o acórdão... Estou puxando tudo por aqui. Que era o acórdão do bem de família, vocês estão lembrados? Do primeiro acórdão? Sim ou não? Sim. Tá. Então, vamos lembrar essa história aqui do acórdão. Vamos lá. Estou aqui puxando aqui a imagem de vocês de novo. Só um segundo. Ok. Eu vou compartilhar a imagem com vocês do acórdão para explicar para vocês o acórdão, ok? A atividade que eu pedi para vocês era uma atividade de fazer um relatório com as próprias palavras, com a tua maneira de escrever, porém valendo-se de redação jurídica, né, porque vocês precisam estar com a redação jurídica. O acórdão comentava era vocês. Já tem um outro link aí no grupo. Ô, pessoal, desliga o microfone. Tá? Então, eu vou agora compartilhar o que está até no próprio AVA, que eu já tinha deixado com vocês, que é o acórdão, para que vocês possam acompanhá-lo comigo, tá? Vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo o acórdão? Sim. Ou não? Ótimo. Então, vamos lá. Sim. Conforme eu conversei com vocês, o que é um acórdão? O acórdão é uma decisão de um grupo de julgadores. Por isso o nome acórdão vem de acordar, de estar de acordo. Então, ao invés de você ter um juiz apenas julgando um processo, você tem pelo menos 3 juízes julgando aquele processo, tá? O que acaba acontecendo nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais e nos tribunais superiores. Normalmente, o processo é analisado no fórum
por um juiz só, tá? A não ser que esse juiz seja eventualmente substituído por outro ou esteja cobrindo férias de outro. Mas, normalmente, o processo ele é julgado por um juiz só. Então, é esse juiz que acompanha o processo do início ao fim e o julga. Quando a parte inconformada com a decisão do juiz recorre, ela recorre para o tribunal, que será ou o tribunal estadual, se o pedido inicial foi perante a Justiça Estadual, ou será um tribunal federal, se o pedido inicial foi perante uma vara federal. Se for uma reclamação trabalhista, o raciocínio é o mesmo. Ou o pedido é feito, a reclamação trabalhista é feita na vara do trabalho, e se houver um recurso, seja do empregador, seja do empregado, esse recurso será apreciado pelo Tribunal Regional do Trabalho, tá? Ou seja, a ideia é, normalmente quem julga no fórum é um juiz só. Quando estamos no outro nível, que é o do tribunal, é um grupo de juízes. Esse grupo de juízes integra ou uma turma ou uma câmara, tá? Depende do regimento do tribunal, o nome que se dá, turma ou câmara. Normalmente, turma é aplicável para a Justiça Federal. Então, nos tribunais regionais federais, vocês terão a composição desses tribunais divididos em turmas. E cada grupo de turmas forma uma sessão. E todas as turmas juntas formam o plenário. Nos tribunais estaduais, a ideia é a mesma. Você tem um grupo de juízes, o nome deles é desembargadores, é esse o nome que se dá para eles, um grupo de juízes que se reúnem para julgar aquela causa. Esse grupo de juízes integra uma câmara. O grupo de câmaras num tribunal estadual chama-se sessão também. E todas as câmaras reunidas chama-se plenário. Então, a ideia que se tem é a seguinte: o juiz, quando ele julga sozinho, fala-se juiz monocrático. É essa expressão que se dá. O juiz julga sozinho. Então, é juízo monocrático. Esse juiz, ele profere uma sentença. Já uma turma de um tribunal federal ou do trabalho, ou uma câmara de um tribunal estadual, profere um acórdão. Acórdão vem de estar de acordo com algo. A palavra é uma palavra bem arcaica para nós nos dias de hoje, mas na área jurídica é uma palavra que continua valendo, é a palavra que é corriqueira em todo o meio jurídico brasileiro e português, acórdão. E do jeito que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Com acento no O e com o tio sobre o A. Bom, o que me interessava nesse acórdão e também no segundo acórdão que a gente conversou? O que interessava era vocês analisarem a matéria que vocês tiveram até agora comigo. O resto são coisas que vocês terão no decorrer do tempo. Mas é bom vocês terem contato com o acórdão desde o início, porque todo semestre vocês vão ter alguma coisa que acresce conhecimento para analisar esse tipo de situação, que é a situação que o advogado se depara no dia a dia, quando o advogado faz contencioso, isto é, trabalha no meio forense, com os litígios, por isso que se fala contencioso. Então, neste caso, nós temos justamente que entender como funciona o acórdão. Então, a gente já sabe que o acórdão é um resultado proferido por um grupo de julgadores. Tem o microfone aberto, pessoal. Então, o acórdão é um recurso proferido por um grupo de julgadores. Então, vamos ver o que nos interessa nesse acórdão diante da matéria que vocês tiveram comigo até agora. A ementa do acórdão está aqui em cima, logo depois da apresentação. Olha, em primeiro lugar, vem aqui, AGRG. A GRG é a abreviatura de um recurso que existe no STJ, que se chama agravo regimental. Isso vocês vão estudar em processo civil. Isso não é comigo. Tá? No recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança,
vocês também vão estudar em processo civil. Também não é comigo. Tá? E aí vem a explicação. Rio de Janeiro, quer dizer que é um recurso que vem do estado do Rio de Janeiro. Aí, relator, ministro Nefe Cordeiro, é um dos julgadores que pegou o processo por sorteio eletrônico, que é assim que se faz hoje em dia nos tribunais. Todos os tribunais trabalham com sorteio eletrônico, inclusive o Supremo Tribunal Federal, apesar de apenas ter 11 ministros para julgarem, tá? E o relator é aquele que vai ler o processo inteiro e vai submeter o relatório e o voto dele para os outros julgadores decidirem, ou de acordo com o que ele está decidindo, ou de maneira diferente. Então, o que o relator fala é muito importante na prática, claro, porque é ele que teve contato total com o processo. Mas o que ele fala não tem valor maior do que o voto dos demais julgadores. Bom, se eu preciso ter um acórdão, eu posso ter um acórdão que vai definir ou por unanimidade, isto é, todos os julgadores estão de acordo e, portanto, acompanham o relator, ou eu vou ter um acórdão onde a votação se dá por maioria. Então, não é um acórdão completo no sentido de acordo completo entre os julgadores, mas é de acordo por maioria de votos. É assim que se julga nos tribunais regionais, nos tribunais estaduais e nos tribunais superiores. Bom, aí vem a explicação. Ementa. O que é a ementa? A ementa é uma síntese extremamente abreviada do que foi discutido no caso. Então, a ementa, ela é uma espécie de resumo. É como se fosse aquele resumo de chaves que muitos estudam fazendo chaves para estudar, né? Outros estudam copiando só as frases mais importantes que tem num livro. Então, a ideia é essa da ementa. Vamos ver o que a ementa fala. Isso, uma ideia de fichamento. Pode ser bem simplesinha, isso. Vamos ver o que a ementa fala. Agravo regimental no recurso em mandado de segurança. Esse é o nome do recurso. Isso não interessa para a nossa matéria, porque vocês não tiveram ainda. E a minha matéria é direito civil, certo? Aí vem locação de imóvel, fiador, bem de família, penhora, possibilidade. Artigo 3º, inciso 7º, da Lei 8.009, de 90. Tudo isso aqui, desde locação de imóvel até o 90, vocês tiveram comigo em sala de aula, presencial ainda, quando conversamos sobre o que é bem de família. Eu não expliquei o regime jurídico do contrato de locação de imóveis. Isso vocês terão em teoria dos contratos, em direito dos contratos. Eu não expliquei para vocês o regime jurídico do contrato de fiança. Isso vocês terão também em contratos. Mas eu expliquei para vocês sobre bem de família e sobre penhora, que é justamente um dos temas principais do estudo dos bens deste semestre. Aí vem, continuando, precedentes. O que quer dizer a palavra precedente? Quer dizer que outros julgados dos tribunais superiores já definiram soluções para casos iguais ou semelhantes a este que eu passei para vocês. Então, aqui, precedentes STJ, isto é, tem precedente no próprio Superior Tribunal de Justiça. STJ é a abreviatura de Superior Tribunal de Justiça. E STF, que é Supremo Tribunal Federal. Aí vem o item 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em virtude da obrigação decorrente de contrato de locação, é possível a penhora do bem destinado à moradia do fiador, conforme prevê o inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009/90, acrescentado pela Lei 8245 de 91. Essa Lei 8245 de 91 é a lei de locação de imóveis, que vocês estudarão em contratos.
Todo o resto que está no item 1 aqui da ementa, vocês tiveram comigo. Porque eu expliquei para vocês que a jurisprudência decide de forma pacífica que cabe, sim, a penhora do único imóvel dado como garantia pelo fiador, caso o locatário não pague os aluguéis. Então, se o locatário não pagar os aluguéis, o locador poderá cobrar esses aluguéis do fiador. Se o fiador não tiver dinheiro para pagar esses aluguéis, o locador poderá buscar penhorar qualquer bem do fiador. Não é o imóvel. Talvez tenha um outro bem que possa ser penhorado, mas o imóvel, que é o único bem de moradia do fiador, também entra no jogo. Pode ser penhorado, caso o fiador não tenha outros bens suficientes para pagar as dívidas de aluguéis. Aí vem o tópico 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE é recurso extraordinário. Vocês estudarão isso em processo civil. Entendeu que, aí vem uma parte que é toda da nossa matéria, a penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, olha aí no item 2, objeto do artigo 3º, inciso 7º. Está com o microfone aberto, pessoal. Está com o microfone aberto. Entendeu que a penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do artigo 3º, inciso 7º, da Lei 8.009, de 23 de março de 90, com a redação da Lei 8.245, de 15 de outubro de 91, não ofende o artigo 6º da Constituição da República. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que, ao contrário do que muitos ficam contestando toda hora o Supremo, é ele quem tem a função constitucional de dizer o que é constitucional e o que não é inconstitucional. Vejam bem, não é o Poder Executivo e não é o Poder Legislativo. Eles podem até criticar as decisões do Supremo, mas quem tem o poder para decidir o que é constitucional ou não é o Supremo Tribunal Federal. É o que diz a nossa Constituição. E é assim que acontece nos países civilizados. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que cabe sim a penhora do único imóvel do fiador, que é dado como garantia pessoal pelo não pagamento de dívida decorrente de contrato de locação. Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não é inconstitucional o artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009. Bom, aqui está o resumo do acórdão explicado por mim. Aí vamos apenas continuar, passear um pouquinho no acórdão para a gente terminar esse acórdão de vez. Vocês têm na página 2, vocês estão vendo essa página que está escrito relatório? Conseguem ver? Sim? Eu levanto o braço e o negócio fazer aqui, ó. Vou mexer. Sim. Ótimo, obrigado. É que eu estou sem a leitura do chat. Então fica mais complicado de escutar. Vamos lá. Aí tem o relatório. Percebam vocês, está lá em cima escrito que o relator é o ministro Neff Cordeiro. Como ele é o relator, ele está resumindo qual é a questão que tem que ser apreciada pelo STJ no recurso especial. Ou melhor, perdoe-me, no agravo regimental. Aí tá. Trata-se de agravo regimental interposto por Tereza contra a decisão de lavra, isto é, decisão que foi redigida, de redação, né, da então relatora ministra Assucete Magalhães, que negou o seguimento ao recurso ordinário manejado, isto é, interposto, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim emendado. Mandado de segurança, execução por título extrajudicial, penhora de imóvel residencial, bem de família. Contrato de fiança. Fiadora componente de sociedade comercial executada. Possibilidade de liminar cassada, denegação da segurança. Aí, o que é que eles estão discutindo? Eles só vão discutir no recurso
aquilo que é o objeto do recurso. Então, o objeto do recurso qual que é? O que está aqui escrito. Em suas razões alega agravante, em suma, isto é, em resumo, que não foi adequadamente examinado, portanto, o argumento de que o inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90 não foi recepcionado pela Constituição Federal. Bom, esse argumento já foi derrubado. O Supremo Tribunal Federal já tinha derrubado, conforme a gente viu na ementa, que é o resuminho do acórdão. E o próprio STJ também tem precedentes. Aí vem, é o relatório. Este é o formato de um relatório. O relatório poderia ser maior? Poderia ser maior. Mas a questão que está sendo submetida nesse agravo regimental é apenas esta. Faltou discutir se era constitucional ou não a penhora do único imóvel de moradia do fiador em garantia locatícia, que é um bem de família. Está na Lei 8.009. É a única moradia. É o artigo 1º da Lei 8.009. Só que, como eu conversei com vocês em sala de aula, o artigo 3º tem uma série de exceções da impenhorabilidade, ou seja, uma série de casos em que, ainda que seja o único imóvel para moradia, este imóvel será penhorado. Pois bem, aí vem o voto do relator. No voto, ele aprecia aquilo que foi examinado na decisão que se recorreu. Aprecia aquilo que o Supremo Tribunal Federal coloca, e inclusive os entendimentos do próprio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. E aí, no final, ele coloca, extrai-se, vocês estão vendo aqui? Extrai-se da vasta jurisprudência, então não é nenhum caso, são vários, da vasta jurisprudência desta Corte Superior do próprio STJ, invocada pela decisão agravada, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal entendeu que a penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009, de 23 de março de 90, com a redação da Lei 8.245, de 15 de outubro de 91, que é a Lei de Locações, não ofende o artigo 6º da Constituição da República. Por isso, nego o provimento ao agravo regimental, é como voto. Aí vem a composição da turma. Foi a 6ª turma do tribunal, isso aqui é a certidão de julgamento. Então, o relator foi o Nef Cordeiro. Os outros membros que votaram com ele estão na certidão aqui embaixo. Tá? A 6ª turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do ministro relator. Os ministros Marilza Mainardi, Maria Tereza de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior e Rogério Chet Cruz votaram com o senhor relator. Então, aqui nós temos o primeiro caso que eu pedi para vocês resumirem. O que eu precisaria que vocês resumissem é apenas o que eu discuti com vocês agora sobre bem de família. Entenderam? Questões processuais não precisam ser discutidas, porque vocês não tiveram essa matéria ainda e porque não é a matéria que vocês estão tendo comigo. Está claro com relação ao primeiro acórdão ou vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre o acórdão? Bom dia, Alessandro. Estou vendo agora a mensagem. Bom dia, professor. Bom, professor. Bem, e aí, vocês gostariam de fazer alguma pergunta sobre esse caso? Alguma dúvida com relação a ele? Professor. Alessandro. Oi, Alessandro. Por favor, liga teu microfone, que eu tive que mutar todos os microfones porque tinha microfone aberto com gente conversando. Liga aí, por favor. Bom dia. Oi, Alessandro. Pois não. Não sei se vai ser nenhuma pergunta, né, professor? Oi? Porque assim,
Eu praticamente estou vendo agora, porque ontem eu estava postando uma matéria de penal, então fui de metade e estou pegando sua live agora. Perdi muita coisa? Não, Não, não é a minha pergunta. não, eu tive problemas de entrada, então só entrei às 9h30 hoje. Sim, professor, tá bom, então. Bem, Então, então podemos ir para o segundo acórdão? Vamos para o segundo acórdão, então. Vou puxar o segundo acórdão aqui de vocês, também da página do AVA da Campos Sales, tá? Mas é bom a gente sempre repassar, né, o que foi a atividade nossa, que eu pedi para vocês, né? O segundo acórdão é um acórdão bastante interessante, tá? Eu vou compartilhar com vocês também, assim como fiz com o primeiro. Só um segundinho. Vocês estão vendo o segundo acórdão? Sim ou não? Alguém fale no microfone, por favor, porque quando Sim, professor. Estou vendo sim. Esse segundo correto, acórdão, professor, perfeito. Esse segundo acórdão é um acórdão um pouco mais denso, um pouco mais extenso. Mas é também um acórdão bastante importante, porque eu vou pedir que vocês desliguem mutem o microfone, porque está com algum som externo aí que eu não estou ouvindo bem. Esse acórdão é bastante importante porque ele relaciona a matéria de vocês com matérias importantes que vocês terão na faculdade. Aqui o objeto da matéria que vocês tiveram comigo é também bens. Por que eu peguei 2 acórdãos sobre bens? Porque fato jurídico a gente começou praticamente depois, né? Então vamos lá. Agora que vocês já têm conhecimento do que vocês tinham que fazer, e vocês já fizeram, depositaram, e talvez eu tenha tirado alguma dúvida de vocês quanto às questões processuais, de como funciona, vamos dar uma olhadinha, vai ficar mais fácil. De novo, o Superior Tribunal de Justiça. Gosto muito dos tribunais estaduais também. Eu insisto em dizer para vocês que eu prefiro citar julgados do STJ, porque o exame da OAB é exame nacional, certo? É feito para todo o país. Então é normal que a OAB procure julgados ou procure se valer das orientações dos tribunais superiores e não dos tribunais estaduais ou dos tribunais regionais, tá? O Tribunal de Justiça de São Paulo nosso é um tribunal extremamente tradicional, um dos tribunais mais respeitados do país e não sei se vocês sabem, é o maior tribunal do mundo em número de processos e em número de desembargadores do mundo. Então, para vocês verem como é um tribunal expressivo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, extremamente respeitado. Tá? O da Barra Funda ali, professor? Não, eu estou me referindo ao Tribunal de Justiça. Qual? O que fica na Tribunal Praça de da Justiça. Sé. O que fica na Praça da tá. Sé. Tá bom? Entendeu. Tá, obrigado. Então, vejam só esse julgado. Aqui é um recurso especial. Vocês vão aprender sobre recurso especial em processo civil. O relator desse recurso é o ministro Luiz Felipe Salomão. E o recurso, a ementa diz o seguinte: recurso especial, alienação fiduciária em garantia. Vocês terão alienação fiduciária em garantia em contratos também. Mas vocês têm até uma ideia do que é alienação fiduciária em garantia. Quem aqui já comprou um veículo automotor, carro ou moto, pagando em prestações? Então, o contrato que é feito para isso é o contrato de alienação fiduciária em garantia. Há pessoas que certamente já adquiriram apartamentos pelo sistema financeiro da habitação ou através de um banco. Estão pagando. A gente fala adquirir, mas na realidade é o adquirir que a gente paga 15, 20 anos o apartamento, né? Uma das formas de aquisição de apartamento ou de casa ou de terreno por financiamento bancário
é a alienação fiduciária em garantia. Então, o contrato de alienação fiduciária em garantia é um contrato muito frequente, tá? Não é um contrato incomum, é um contrato muito comum. Aqui, no caso, justamente, estamos diante de um acórdão que trabalha com uma alienação fiduciária em garantia de um veículo. Então, ação de busca e apreensão. Eu apenas mencionei para vocês, mas vamos relacionar com a matéria. Eu falei para vocês que na busca e apreensão, a pessoa vai atrás do bem. Eu só fiz essa referência para vocês, tá? Então, aqui no caso, vocês vão estudar busca e apreensão melhor em processo civil e um pouco mais em direito das obrigações no semestre que vem. Aparelhos de adaptação para condução veicular por deficiente físico ou com mobilidade reduzida. É muito comum que os veículos sejam adaptados para as pessoas que têm problemas de locomoção e que podem guiar. A adaptação ela ocorre tirando toda a questão de pedais e jogando toda a questão de pedais para o próprio controle da mão. Então, pessoas que são portadoras de deficiência por paraplegia, comumente têm autorização, inclusive, especial para guiar e para estacionar, porque essas pessoas elas se valem do carro como meio de locomoção e colocam dentro do carro, seja em cima do carro, no porta-malas, onde couber, a sua cadeira de rodas. Vocês certamente já viram isso. Então, este é o típico caso. Uma pessoa que estava com um veículo, financiou este veículo e era deficiente físico. Pertenças que não seguem o destino do principal. Bom, vamos lá. A partir do instante em que a pessoa com deficiência consegue adquirir o seu carro por um contrato de financiamento bancário, que é a alienação fiduciária em garantia, está pagando por esse veículo, o que é que ela faz? Coloca a cadeira de rodas nesse veículo. E, para isso, ela coloca, inclusive, um aparato para que a cadeira de rodas possa ser retirada do veículo ou não. Vocês já viram isso também. Pois bem, o que é que acontece? Qual é a classificação que explica isso que a gente discutiu em sala de aula? É a dos bens principais e a dos bens acessórios. O veículo automotor é o bem principal em comparação com a cadeira de rodas. Porque o que estamos analisando aqui? A cadeira de rodas é da função econômica do carro? A cadeira de rodas serve sim para deslocamento, mas não serve para deslocamento motorizado com a potência que um carro tem. Então, a cadeira de rodas, ela serve para uma locomoção próxima daquela pessoa que se utiliza da cadeira de rodas. Então, o carro e a cadeira de rodas que está relacionada ao carro com todo aquele sistema é o quê? A cadeira de rodas é um bem acessório. Como bem acessório, a cadeira de rodas ela tem alguma função econômica para o carro? Nenhuma. A função econômica do carro é transportar pessoas e bens. O carro, transportando pessoas e bens, cumpre a sua função econômica. Percebam vocês, a cadeira de rodas não tem função econômica para o carro em si. Assim como um CD não tem função econômica para o carro em si. Assim como um DVD não tem função econômica para o carro em si. O que tem função econômica para o carro? O motor, as rodas, tudo aquilo que se destina ao transporte. O que não se destina ao transporte não tem função econômica relacionada ao carro.
Bom, então, já sabemos que a cadeira de roda é um bem acessório nesse tipo de situação. Aí vem a outra fase da discussão. Se a cadeira de rodas é um bem acessório, que bem acessório seria este? Cadeira de rodas é pertença. Pertença, conforme eu expliquei para vocês na aula ainda presencial, é o bem acessório que não se confunde com o outro bem, não tem relação direta com o outro bem e que pode ser perfeitamente individualizado em relação àquele bem. Então, a pertença não é uma benfeitoria. A pertença, ela não serve para incrementar a função econômica do bem principal. Ou ainda, não serve como mero adorno para fins de recreação, como é o caso de uma piscina, o quintal de uma casa. A pertença, ela pode ser perfeitamente individualizada em relação ao bem principal e não se confunde com o bem principal. Foi esse tema que a gente trabalhou em sala de aula. Aí vem aqui, na ementa, direito de retirada das adaptações. Que adaptações? As adaptações para que a pessoa deficiente possa se utilizar da cadeira de rodas e do aparelho que serve para colocar a cadeira de rodas dentro do carro em um outro carro. A ementa vem, segundo a lição da conceituada doutrina, e a partir da classificação feita pelo Código Civil de 2002, bem principal é o que existe por si, exercendo sua função e finalidade, independentemente de outro, e acessório é o que supõe um principal para existir juridicamente. Tudo isso eu dei em sala de aula para vocês. Esse item primeiro inteiro. Aí o acórdão tem o erro de digitação e pula para um item 3, que na realidade seria o 2. Os instrumentos de adaptação para a condução veicular por deficiente físico em relação ao carro principal, onde estão acoplados, enquanto bens, classificam-se como pertenças e, por não serem parte integrante do bem principal, não devem ser alcançados pelo negócio jurídico que o envolver, a não ser que haja imposição legal ou manifestação das partes neste sentido. Vocês devem se lembrar que os 2 exemplos de pertenças que eu dei em sala de aula para vocês foram os exemplos que estão nos livros. Normalmente, a moldura em relação ao quadro. Então, normalmente, a moldura é vendida com o quadro, porque é um acordo entre as pessoas. Mas nada impede, se a moldura for uma moldura muito valiosa, que se apenas se venda o quadro. Há molduras que são mais caras do que os próprios quadros. Outro exemplo que eu dei para vocês, esse já não é tão frequente nos livros, é o dos juros em relação ao valor principal do empréstimo. Os juros são pertenças, porque do ponto de vista de matemática financeira, eu consigo perfeitamente isolá-los, diferenciá-los do valor principal do empréstimo. Então, juros, no Código Civil 2002, passaram a ser pertenças. A doutrina anterior, como não havia pertenças no Código Civil anterior, falava que eram frutos civis. Bem, aí vem um outro item. É direito do devedor fiduciante. Quem é o devedor fiduciante? É o deficiente. Retirar os aparelhos de adaptação para direção por deficiente físico, se anexados ao bem principal, por adaptação em momento posterior à celebração do pacto fiduciário. O que aconteceu no caso concreto, então, foi o seguinte. O deficiente comprou o carro, não conseguiu pagar todas as prestações e o banco promoveu a busca e apreensão do carro. Foi isso. Acontece com um monte de gente. Então, o que o deficiente estava pedindo é que tudo aquilo que diz respeito à situação dele deficiente fosse então retirado do carro, porque não tem a ver com o carro. E ele tinha razão. Então, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, por serem pertenças, caberia a retirada. Tá bem?
Estamos terminando o primeiro horário. Vou passar o link para o segundo horário. Nós vamos entrar às 10h30. Tá bom? Então, até já. Professor, A gente já volta. muito interessante essa questão de pertencer, viu, professor? É bem interessante. É bem interessante Bem mesmo. interessante, viu? Rapaz,